cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de Lucas. Capítulo 3, versículo 9. Lucas capítulo 3, versículo 9 diz assim: O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: O que devemos fazer então? Diante do que João os exortava: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados e indagavam: Mestre, como devemos proceder? E João lhe respondeu: Não deveis exigir nada além do que foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: E quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: A ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Seguindo a série dos evangelhos, eu creio que nós falamos sobre a infância de Jesus, quando Maria e José perderam o menino Jesus, enquanto estavam indo para Jerusalém na época da Páscoa, e somente encontraram ele depois de 3 dias, e a Bíblia diz que ele se encontrava no templo. A Bíblia diz assim: E todos os que ouviram admiraram a sua inteligência das suas respostas. Quando viram, ficaram maravilhados. Então, quando os seus pais o encontraram, Jesus lhe respondeu assim: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo cuidar dos negócios do meu pai? E eles não entenderam nada, somente guardaram isso. Então Jesus, com 12 anos, ele já estava misturado junto aos grandes sábios e rabinos nas sinagogas, questionando, indagando, perguntando, respondendo, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, na estatura. E o Senhor era com ele. 18 anos depois, João Batista, ele começa a batizar. E era um costume diferente naquela época, porque os fariseus e saduceus não tinham essa prática. E, no entanto, nós observamos, como já disse aqui em outras ocasiões, que provavelmente João Batista, ele deve ter aprendido esse costume por um grupo de judeus desconformados com a política da época e decidiram viver no deserto de Corã, e eles tinham o costume de realizar batismo desta forma. E há quem diga que João, ele deve ter sido criado por esses homens religiosos
no deserto, durante boa parte da sua vida, e no tempo aprazado, João, cumprindo a ordenança de Deus, o chamado a qual ele nasceu para realizar, ele começou a realizar batismos para arrependimento. João, ele repreendia a multidão, diz a Bíblia, que vinham para ser batizados por ele. E quando ele via os religiosos, ele dizia assim: olha, raça de víboras. Quer dizer, o discurso dele não era nada macio, né? Raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. E depois veio um versículo que nós fizemos a leitura inicial. Então, meus amados irmãos, essa era a mensagem de João Batista: o batismo para o arrependimento de pecados. E aquela geração, ela estava mergulhada no pecado, principalmente a classe religiosa daquela época. A classe religiosa daquela época, isso causava até mesmo em Jesus náusea. João Batista chamava eles de raça de serpentes, hipócritas. E vocês podem observar, diante da leitura que fizemos, que toda classe de pessoas chegavam até João Batista: publicanos para ser batizados, e até mesmo soldados que também queriam inquiri-lo e saber o que realmente eles deveriam fazer. Então João, ele foi muito bem claro e enfático, dizendo: olha, mais importante do que vocês terem uma religião é você viver o que o Deus da religião ele diz aos vossos corações. Porque a classe dos fariseus, saduceus, era uma classe de pessoas muito dissimuladas e hipócritas. Eles criavam normas para poder invalidar a lei de Deus. Além das 613 mandamentos que Deus ele deu ao seu povo, eles ainda colocavam e criavam emendas para poder invalidar muitos mandamentos de acordo com aquilo que convinha a eles. Vou dar um exemplo para vocês. Havia uma lei, Jesus ele chamou a atenção deles, e depois vamos falar mais à frente sobre isso. Em Mateus capítulo 15, Jesus chamou a atenção dos fariseus com relação a essa hipocrisia, uma lei chamada lei de Acorbã. O que é isso? Uma lei de Acorbã. A lei dizia o seguinte: quando o pai ficava velho, o filho ele tinha a responsabilidade de manter financeiramente os pais. Porque na época não havia aposentadoria, não havia nada disso. Então a lei dizia que os filhos deveriam dar condições para que os seus pais idosos viessem ter uma boa condição. Deveriam ser cuidados pelos seus filhos. Então essa responsabilidade era dos filhos. Então o que os fariseus eles criaram? A lei de Acorbã, dizendo o seguinte: a partir do momento que você assume, aceitando esta lei, todos os seus bens adquiridos, a partir de agora não pertence a você, pertence ao Estado. E você pode usufruir tranquilamente. Ou seja, eu não vou poder ajudar os meus pais e não tenho responsabilidade de cuidar deles, porque agora os meus recursos não me pertencem mais, pertence ao templo, pertence ao Estado. Mas eles poderiam gastar, usufruir da forma que quisessem. Dá para vocês imaginarem como que era
as coisas naquela época, isso deixava Jesus irritado. A hipocrisia era muito grande. Então Jesus, assim como João, primeiramente aqui a mensagem de João, ele veio trazendo essa palavra forte, dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então ele foi bem claro: olha, essa é a lei de Deus. Se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, se vocês somente são ouvintes e nunca praticantes, não tenha dúvida, o machado já está posto. O juízo de Deus está diante de vós, e vocês serão ceifados, punidos eternamente. Não haverá segurança para as vossas almas, porque eles podem enganar aos homens, dissimular e trapacear pessoas, mas não pode enganar um Deus todo-poderoso como nós servimos. Amém? Então, meus amados, esse grupo de fariseus era um grupo bem fanático, mas havia também um grupo de saduceus. O que era o grupo de saduceus? Era um grupo de pessoas influentes e ricas daquela época, e eles admiravam a cultura grega, e por sua vez, eles também não acreditavam nem em anjos, nem ressurreição depois da morte, e muito menos juízo final. E o principal dos sacerdotes, também Caifás, ele pertencia à seita dos saduceus. Atos capítulo 5, 17. Então foi ali que João, ele disse: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu creio que você já deve lembrar muito bem daquela passagem onde Jesus, ele passou perto de uma figueira, e aquela figueira não era a época de figos, mas Jesus chegou perto daquela figueira e ele queria comer figos daquela figueira. Mas como pode Jesus querer comer figo de uma figueira e ela não tem obrigação de produzir fruto, porque ela não está na época dela? Mas a figueira, ela tem um mistério. A figueira, ela produz frutos o ano inteiro, mas não era época de figos, porque os frutos estavam enrijecidos por conta do inverno. Quando chega o inverno, o fruto congela, mas quando vai chegando a primavera, nos primeiros raios do sol, ele amadurece rapidamente. Jesus estava procurando frutos do inverno, que estavam congelados, enrijecidos. Então aquela figueira, ela apenas tinha folhas, havia muita beleza, mas não tinha fruto. Jesus estava procurando aqueles frutos do inverno. E simbolicamente a figueira, ela tipifica a nação de Israel. A nação de Israel não estava produzindo frutos. É muito fácil para nós, servos de Deus, produzirmos frutos de gratidão a Deus quando as coisas estão fluindo muito bem para o nosso lado. É muito fácil para nós produzirmos resultados de boa disposição, bom ânimo, alegria perene na presença de Deus quando as coisas estão fluindo. Mas quando as coisas começa a entrar o inverno, dificuldade, desformatação, desfiguração das situações, é ali que Deus, ele olha para nós e espera de nós alcançar perseverança, encontrar perseverança, confiança, mesmo no momento das duras provas e dificuldades da vida. Jesus olhou para aquela figueira e não pensou duas vezes, falou assim: nunca mais nasça fruto de ti. Daquela figueira não nasceu, porque ela secou. Os discípulos ficaram apavorados, porque nunca viam algo assim, uma árvore secar do dia para a noite assim. Então aqui nós observamos que o nosso Cristo,
assim como o precursor do nosso Messias, nosso Jesus, ele veio trazendo uma palavra de despertamento, de ânimo, de encorajamento e principalmente de advertimento e de muita disciplina, levando ao povo a um conserto com Deus, levando ao povo a arrancar, remover as suas máscaras e se apresentarem perante Deus como eles realmente são, humilhando perante o Deus Todo-Poderoso, confessando todos os seus pecados e rendendo a Cristo verdadeiramente, para que possa encontrar o perdão dos seus pecados. Quem está me compreendendo, diga graças a Deus. João lhe disse: e as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Eu disse hoje pela manhã, eu estava lendo ontem uma carta de Policarpo, que foi o bispo da igreja de Esmirna, do livro do Apocalipse. Antes da sua morte ele escreveu uma carta. É interessante que a maioria dos apóstolos, eles falavam quase a mesma coisa, levando a igreja a entender a importância do amor, da união, da confraternização, de ajudar o próximo, de ser solidário, de não ser materialista, de não ser apegado neste mundo. É tudo aquilo que Jesus ensinou, levando ao povo a entender que o Evangelho é muito maior e muito mais profundo do que nós podemos imaginar, porque o mundo passa e todas as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E este servo do Senhor, que foi discípulo de João, morreu aos seus 86 anos de idade, e Deus mostrou para ele como que ele iria morrer. Enfim, permaneceu firme e não retrocedeu, mesmo diante da morte, mesmo diante das dificuldades, mesmo quando tudo estava dando errado, mesmo quando estava cercado por centenas e milhares de pessoas e todo mundo pedindo a sua morte. E quando o procônsul romano perguntou a ele: diga alguma coisa para este povo que está aí, esperando que você morra. Ele disse: este povo não é digno de receber a palavra vinda da parte de Deus. Meus amados irmãos, o que faremos? Foi isso que eles disseram. Foi isso que os saduceus religiosos perguntaram: o que faremos então? João disse: vocês precisam de se arrepender, serem honestos. Não venha querer tirar vantagens. Mas pastor, todo mundo faz isso. Todo mundo, menos você que é crente. Mas todo mundo mente, mas você é servo de Deus ou filho do diabo? Então eu não vou seguir o exemplo do diabo, que é o príncipe dele, da mentira. Eu não quero ser um defraudador. Jesus, ele ensinou isso. João Batista disse, e respondendo à pergunta desses homens religiosos: o que faremos? O que faremos? Vocês devem ajudar os órfãos, as viúvas. Vocês devem ser solidários àqueles que sofrem. Vocês não devem ser dados ao dinheiro, ao materialismo. Vocês têm que entregar os seus corações e se arrependerem em Deus verdadeiramente, para que os vossos pecados sejam realmente perdoados e o dom da vida esteja dentro de vocês. Há muitas pessoas que estão batizando nas águas hoje, apenas tomando um banho. Um banho não vai resolver o seu problema. Tem pessoas que batizam nas águas, achando que está tudo bem agora, mas batizam, mas continuam vivendo a mesma vida que vivia antes. O batismo é para arrependimento de pecados, é uma nova vida, é sepultamento de uma velha criatura e o ressurgimento, o nascimento de uma nova criatura. É um ato simbólico, mas espiritual, a qual Jesus levou a sério, e muito a sério. Quem se batiza nas águas é quem precisa de um Salvador. Jesus, ele é o Salvador do mundo.
Quem batiza nas águas é porque precisa e tem consciência que os seus pecados precisam ser perdoados. Jesus, Ele que perdoa os pecados. Ele não cometeu um pecado sequer, mas Ele foi o exemplo para todas as gerações de obediência e como servo. E Ele mesmo disse: as palavras que eu vos digo não são palavras minhas, mas são palavras que eu tenho ouvido da boca do meu Pai que está no céu. O que faremos? O que eu devo fazer então, pastor? Você tem que renunciar a essa vida. Você está dentro da igreja? A pergunta que Deus te faz hoje: o Deus da igreja está dentro do teu coração? O seu coração está transbordante de amor, de graça? Ou você vem na igreja, mas o seu coração ainda está apertado, cheio de ira, cheio de revolta, cheio de inconformação, cheio de ódio na alma? Como que está a sua vida com Deus? Como que está a nossa vida com Deus? O que faremos? Precisamos de abrir a nossa alma e confessar os nossos pecados, e estamos dispostos realmente a abandoná-los, definitivamente. Nós não podemos de forma nenhuma sermos amigo de Deus e amigo do mundo. Isso tem que ser entendido muito claro. Não tem como você andar de mão dada com Deus e do outro lado, da outra mão, dar a mão a Satanás. É impossível. É impossível de manhã você encher a sua cara de cerveja e ouvir suas músicas mundanas e viver como um mundano qualquer, e de noite vir na igreja com a cara limpa e querer adorar a Deus, e Deus não vai te ouvir, porque Deus não gosta de hipócritas. Desculpe, mas é verdade. Jesus, Ele gosta de pessoas que amam Ele verdadeiramente, que têm coragem de chegar numa faculdade ou qualquer ciclo de amigos lá no setor do seu trabalho e falar assim abertamente: eu sou do céu, eu sou de Jesus. Eu não minto, não vou mentir porque o meu patrão mandou, não vou roubar como todos roubam, eu vou estar satisfeito com aquilo que Deus tem me dado. Não vou ficar de olho grande na vida do outro porque tem um carro melhor, uma casa melhor. Fique satisfeito com aquilo que Deus te deu. Foi exatamente isso que João Batista disse para aqueles homens, os soldados. Porque os publicanos, eles eram pessoas... Esqueceram da água hoje. A irmã Neuza não está aqui, esquece. Os publicanos, eles eram pessoas que trabalhavam para o império, eram cobradoras de impostos. Quem está me entendendo? O que significa publicanos? Publi, em latim, significa público. Cans vem de cabelo branco ou ancião. Traduzido, publicanos ou publicano significa homens ou anciões que trabalham para o Ministério Público. Obrigado. Quem me entendeu? Na verdade, o nome é muito legal, muito bacana, mas porém, aqueles homens, eles não tinham nenhum respeito por parte da sociedade, porque eles cobravam impostos além do que deveriam cobrar e se enriqueciam com esses impostos. Eles eram, no entanto, quando um judeu passava perto de um publicano, eles eram odiados. Eles falavam assim, publicanes, que significa cães que alimentam da carne do seu próprio povo. Eles eram odiados. Então João Batista disse para eles: olha, vocês têm que ser honestos, tem que ser íntegro, você tem que ser justo com as coisas de Deus, mas justo lá com seus impostos lá fora. Jesus, ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem que pagar
o que é de Deus, mas tem que pagar aquilo que você compra lá fora também. Quem me entende? Porque nós carregamos o nome do Senhor. A Bíblia diz que o povo dele é conhecido como o povo do Senhor. Escreverei nas minhas mãos, escreverei na minha fronte, eu sou do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos entender perfeitamente o que realmente significa arrependimento. É muito triste para algumas pessoas que estão aqui e aqueles que estarão nos ouvindo. Muito triste. Pessoas que estão aqui, mas não praticam o que está sendo pregado. E um dia, a sua alma terá um destino. Muitos irão para o inferno. E se lembrarão dessa palavra: como que eu fui insensato, como fui louco. Estive dentro da igreja em adultério. Estive dentro da igreja vendo filmes pornográficos. Estive dentro da igreja, mas eu sempre dava cano nas pessoas e defraudava e enganava as pessoas. Será muito triste para essas pessoas. Porque, meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele procura aqueles que o adorem e adorem em espírito e em verdade. Deus te conhece. A promessa de Deus nunca cumprirá na minha vida se eu sou sempre um infrator. Eu conheço a verdade, mas não pratico. Deus nunca vai cumprir. Deus nunca cumprirá. Quantas pessoas que vivem dessa forma. E chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados e indagavam: mestre, como devemos proceder? Tadinhos, né? E João lhe respondeu: não deveis exigir nada além do que foi prescrito. Não coloque carga pesada nas costas dos outros se você mesmo não consegue carregar. Não exija demasiadamente as coisas a certas pessoas se você não consegue nem mudar você mesmo. Quem me compreende aqui? Me desculpe, a pregação é dura mesmo. João Batista não tem coisa fácil. É porrete. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós? O que devemos fazer? Não denuncieis falsamente, contentai-vos com seu próprio salário. Quantas pessoas, policiais, pessoas do Ministério Público, quantas pessoas se corrompem, tirando vantagem das suas empresas, roubando de seu patrão. Ah, pastor, mas todo mundo faz isso. Eu trabalhei no ramo de oficina muitos anos, mais de 20 anos. Quantos colegas meus, quando os clientes faziam ali as suas listas de material para a pessoa comprar, e geralmente trabalhávamos com mão de obra, íamos pintar um carro, por exemplo, e eu fazia uma lista de material, meus colegas também de outra equipe, e se gastava 4 latas de verniz para pintar um carro, eles colocavam 6. Se gastavam 4 quartos de tinta para pintar um veículo, eles colocavam 7. Se gastava 3 latas de massa poliéster, eles colocavam 5, e assim por diante. Ah, mas todo mundo faz isso. Mas você é desonesto e mau caráter. Você faz para sobrar, você é desonesto. Se o preço que você não está cobrando é justo, coloque o preço justo, mas não haja desonestamente. Você está achando que crente é moleza? O propósito, a finalidade do Espírito Santo é transformar você, não em um corrupto, uma imagem falsa do Senhor Jesus, é uma imagem verdadeira do Senhor Jesus. Transformado. Eu comprava carro e vendia. Comprei esse terreno em 2 anos. Comprava carro em leilão, arrumava. Quando pessoas vinham comprar alguns carros que eu tinha,
Eu falava os defeitos, ó, foi batido de frente, ele está com um problema nisso aqui, naquilo outro. A Renata lembra disso. Uma vez eu cheguei aqui, com a Renata, com os meninos aqui, veio um cara me seguindo. Ele falou assim: rapaz, eu estou procurando, porque tinha uma placa de vendas no carro, né? Estou te seguindo desde o museu. Você me desculpa, mas eu queria saber quanto você quer no seu carro. Eu falei assim, é tanto. Rapaz, eu vou ficar com ele. Rapaz, eu tenho uma revista 4 rodas desse carro, da cor dele. Eu sou doido com esse carro. Ele é esse ano, não é? Ele falou, Ana, é esse mesmo, esse ano. Ele olhou. Eu vou ficar com ele. Aí eu peguei e falei assim, você vai ficar com ele? Então tá bom. Então eu vou te falar o que aconteceu com esse carro. Esse carro aqui foi perca total. Ele levou uma cacetada de frente que eu chamei o melhor lanterneiro de fora para fazer. Tem foto dele. Troquei a frente toda, foi isso, foi aqui, pintei tudo, fiz isso e aquilo. Ele ficou me ouvindo. Eu falei assim, esse cara vai embora, né? Esse cara vai embora. Aí ele falou assim, não, mas não tem problema não, tá bonito, né? Tá tudo certinho, tem preço original. Eu falei, então tá bom, obrigado. Mas eu vou te falar mais uma coisa. Ele está com um problema no câmbio aqui. Ele está dando uma zoeira aqui. A roda dele saiu comigo aqui. Eu estava aqui em cima. Os meninos tudo. A roda saiu. Roda de magnésio. Deus é tão bom que eu estava indo em viagem na igreja que eu era, num congresso longe aí. Se soltasse comigo na estrada, a gente estava morto. Soltou aqui perto do... Como é que chama? Olegário Maciel. Aí eu fui falando os defeitos com ele. Falei, esses são os defeitos que tem para arrumar, tá? Falei, pergunta ele aqui. Esse aqui é os defeitos que tem para arrumar. Aí ele falou assim, rapaz, gostei de você, que você é verdadeiro, hein? Falei assim, é mais ou menos, a gente tá tentando. Mesmo assim você quer? Falei assim, eu quero. Então tá bom. E depois que a gente fez o negócio ainda, depois eu lembrei de mais 2 coisas e liguei para ele. Rapaz, eu esqueci de falar, tem mais 2 coisas que tem nele para fazer. Eu esqueci de falar. Ele riu. Vendi uma moto para um tenente da Polícia Militar. Esse tenente, ele me telefonou. Ele falou comigo assim, olha, tem um negócio aqui assim, nem me lembro mais. Eu falei com ele assim, ô tenente, deixa eu falar com o senhor uma coisa. Eu não ando de moto, nunca andei de moto, não quero andar de moto, não gosto de moto, não entendo nada de moto. Se o senhor quiser, eu arrumo esse problema para o senhor me perdoa. Se o senhor quiser, o senhor pode voltar aqui agora que eu te entrego o seu dinheiro na mão, de novo, te devolvo. Eu estou falando para você para dar um de bom samaritano, bonzinho. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Você ser direito, você não está fazendo nada do que mais do que sua obrigação, como cidadão. Estou falando como cristão não, como cidadão. E como cristão piorou. Estão me entendendo? Não dá para viver de qualquer jeito, gente. É melhor você ganhar menos. Salomão diz assim, é melhor o camarada morrer sem 1 centavo no bolso, mas morrer com nome a zelar, do que deixar muita coisa para trás e todo mundo pensar, aquilo é um pilantra, rapaz. Que da rasteira tem sapo. Não é? Salomão disse isso. Então a gente tem que fazer as coisas certas. Por quê? Porque nós carregamos o nome do Senhor. Vocês estão me entendendo? Carregamos o nome do Senhor. E foi exatamente isso que ele disse para esses soldados. Vocês aproveitam que vocês estão com farda, vocês não são autoridade, vocês aproveitam que vocês são autoridade para poder extorquir, para poder tirar dinheiro do povo, para poder manipular o povo, arrancar vantagem na situação. Vocês não devem fazer isso. Tem que ser honesto. Está insatisfeito com o que ganha? Arruma outro serviço. Em outras palavras, foi isso que João disse. Não está gostando do salário que vocês recebem como soldado? Procura outro trabalho para você. Mas isso não é a forma correta de se viver. Isso é arrependimento.
Arrepender, abandonar, é viver do estilo de vida que Jesus ele quer que você viva. Quem me entende? Estou acabando. O que faremos? Por isso, meus amados irmãos, nós observamos que se cumpriu uma palavra gloriosa. No capítulo 3 aqui, observamos no versículo 13. Mas em Mateus capítulo 3, versículo 13. Então Jesus veio a Galileia, ao Jordão, para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos cumprir toda a justiça. E João concordou, e sendo batizado saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e em seguida uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem tem muito me agradado. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele cumpriu a justiça de Deus, e ele mesmo disse em Marcos 16:15: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele cumpriu isso. As pessoas perguntaram a João: mas quem és tu para falar com tanta autoridade? Milhares de pessoas querem ouvi-lo por todas as partes, homens religiosos de todo tipo querem ouvi-lo. Quem és tu? Você é Elias? Não, não sou. Você é o Messias? Não, não sou não. Mas quem é você então? Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai as vossas veredas. Eu sou apenas uma cana agitada pelo vento. Eu sou apenas um amigo do noivo. Eu só vim anunciar que o noivo está chegando. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É Ele. Ele é maior do que eu, Ele é maior do que todos. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Ele, Jesus. Por isso, meus amados irmãos, Deus ele tem salvação aqui nesta noite. Deus ele tem uma nova vida para você. Deus ele quer que você um dia entre pelas portas, pelas mansões celestiais que Deus preparou para nós. O mundo está em um verdadeiro colapso, incerteza a todo momento. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial. E muitos pensam: e agora, o que vamos fazer? Eu não quero nem saber desses assuntos. Você querendo saber ou não desses assuntos, quando você vai ao supermercado, você fica sabendo. Quando você coloca um combustível no carro, você fica sabendo. Quando falta dinheiro no teu bolso, você fica sabendo. Mas Jesus também nos advertiu que nos últimos dias seria assim. E coisas terríveis e trabalhosas ainda vão acontecer. Eu não sei se a terceira guerra vai se estourar, e parece que sim. Eu não sei. Não sou nenhum analista político. Não faço nem ideia. A Rússia querendo o Alasca, depois de mais de 100 anos de venda para os Estados Unidos, requerendo o Alasca de novo. Venezuela declarando guerra e colocou milhares de soldados ali em Pacaraima para poder fazer treinamento militar e desafiando o Brasil. Eu não sei se vai ser agora, mas o fato é que vai acontecer. Não sei quando. E a Bíblia diz que as fontes das águas serão contaminadas e milhões e milhares de pessoas morrerão. E nós temos pregado e ensinado aqui: se você não estiver muito firme com Deus, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai sucumbir.
Esse evangelho podre, desnutrido, que tem sido pregado na nossa nação brasileira por muitos púlpitos, isso está caindo na falência, está acabando. Evangelho que não vale nada, o evangelho triunfalista. Jesus não morreu na cruz do Calvário para fazer de você rico, materialmente falando. Ele morreu na cruz do Calvário para deixar você rico, espiritualmente falando. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Você não conseguirá subsistir o que vai acontecer daqui para frente. Fala comigo, grande. Não é tribulação, é grande tribulação. Tribulação que a gente está vivendo. É grande tribulação. A Bíblia diz que a terra vai gemer. O que vai acontecer daqui para frente nunca aconteceu na história do mundo. E vamos pregar Apocalipse versículo por versículo, assim que acabarmos o evangelho. E aqueles que creem e ficam ouvindo essas palavras, essas lorotas desses pastores coaches, pastores motivacionais, que não pregam a verdade. Não pregam a verdade. Pregam aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que você precisa. Querendo vender cursos mirabolantes, prometendo riquezas onde que nunca vai acontecer. O Senhor não quer que você dê o seu carro, nem a sua casa, e nem coisa nenhuma dessas. Ele quer que você entregue o seu coração a Ele. A Bíblia diz: dai-me o teu coração, filho meu. Isso que eu quero. O Senhor quer o teu coração. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de você um soldado de Cristo. Nós de forma nenhuma podemos estar dentro da igreja perdendo o nosso tempo. Não. Ele quer que você seja realmente um luzeiro neste mundo tenebroso. Pessoas vão te parar em todas as partes, apavoradas, porque já tem perdido tudo. Pessoas perderam aí a vida inteira e estão perdendo. Mas nós temos a palavra da vida eterna. Nós temos uma boa notícia. Quem tem uma boa notícia? Você tem uma boa notícia? Tem uma boa notícia? Porque o evangelho significa isso, boas notícias. Poderá chegar pessoas perto de você e falar assim: olha, eu perdi tudo que eu construí em 40 anos. E você poderá falar cheio do Espírito Santo: e daí? E daí como? Perdi minha casa, perdi meu negócio, estou perdendo tudo. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a tua alma. Jesus, Ele quer te dar vida e vida com abundância espiritual na presença dEle. A morte não pode matar você, uma vez que o Evangelho de Cristo está dentro de ti. Esse é o verdadeiro Evangelho. João Batista não amaciou a conversa, porque havia doutores. Não, tem que uns doutores aí presentes. Eu tenho que polir o que eu vou falar. Eu tenho que usar alguns vernáculos diferentes da palavra. Não posso usar um peso tão forte assim, porque tem pessoas intelectuais ouvindo. Ele não media palavras. O que é, o que não é. Quem me compreende? Amém? Por isso, meus amados irmãos, que nós podemos, em nome do Senhor Jesus, entender que essa voz que ecoava no deserto, e milhares de pessoas se rendendo a Cristo, e nós temos o privilégio hoje de sermos chamados filhos de Deus. O Espírito Santo está dentro de nós. Na pessoa do Espírito Santo nós somos novas criaturas. Nós temos a certeza da nossa salvação. Vamos nos tornarmos ricos, cheios de Deus no coração. Vamos pedir a Deus que Ele possa transbordar a nossa alma de alegria, de fervor, para que Ele venha tirar do seu coração todo o medo, todo o pânico, toda a incerteza, toda a falta de coragem, porque a falta de coragem é uma doença. Nós não podemos ter medo de coisa nenhuma, devemos ter medo apenas de uma coisa. De quê, pastor? De perder o meu dinheiro? Não, você tem que ter medo de uma coisa: de perder o Espírito Santo. Porque se você não perder o Espírito Santo, você perdeu tudo.
E guarda o que eu estou te dizendo, hein? O Espírito Santo não habita em coração cheio de ódio, inveja, rancor. Não, ele não habita. Ele quer habitar no seu coração. Para isso você tem que amar, perdoar, abrir a sua alma e pedir que o Espírito Santo lhe capacite para você fazer coisas que o homem natural não consegue fazer. Somente o Espírito Santo pode. Ele quer te encher aqui nesta noite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele quer te encher aqui nesta noite. Encher do Espírito Santo. No dia que você estiver cheio do Espírito Santo. No dia que você estiver cheia do Espírito Santo. Já viu aquela pessoa que você pensa assim, poxa, eu até cumprimento, mas não gosto dele? Já viu? Você cumprimentar, oi, tudo bem? Foi tão bom te ver. Olha no seu coração, víbora. É uma falsidade. É ou não é? No dia que você for cheio do Espírito Santo, já viu aquele irmão boca de Giló? Que parece que chupou uma dúzia de limão antes de vir para o culto. Já viu? Que dá vontade de esganar ele de vez em quando. Sempre mal-humorado. Parecendo aquele personagem dos Smurf. Como é que ele chama? O Ranziza. Tem gente assim na igreja. Mas quando você for cheio do Espírito Santo, você vai amar o Ranziza. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai perdoar aquele perturbado. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai amar as pessoas como elas são. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ter força espiritual para falar assim com o pecado: eu não quero mais praticar isso. O diabo vai apresentar um banquete para você e você vai falar assim: não, eu não quero mais isso. Por quê? Eu já recebi uma coisa melhor. Mas José, eu vou te dar um presentão, José. Olha só a peça. José rapou fora e saiu correndo, meu amigo. José, ó, perna para quem tem, deixou aquela assombração para lá e saiu correndo. E no pensamento dele, vou colocar a mão nessa coisa não. Será que José era frutinha? Não. Não era frutinha não. Ele casou, teve filho depois. Só que na mente dele era o seguinte, na mente de José: eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso trair a confiança de Potifar. Eu não posso me tornar um adúltero. Eu não posso infligir a lei de Deus. Estou sendo injustiçado, mas eu não quero me tornar um injusto. Não seja condenado por aquilo que as pessoas te condenam. Quem me compreende? Vamos colocar de pé. Vamos orar e vamos clamar a Deus agora, porque o Senhor está aqui em nosso meio. E Ele quer te fortalecer. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Se você precisa dessa oração, vem à frente. Nós vamos orar por você agora. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o campo da sua área que Deus ele falou no teu coração. Talvez você gostaria de aceitá-lo e fazer uma aliança com o Eterno hoje, não sei. Mas se você quiser, nós vamos orar para você agora. E Deus ele vai mudar a tua vida. Quem crê? Se tiver alguém, pode vir à frente, nós vamos orar por você agora. Pequena nuvem, dá? Pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem. Eu estou vendo uma pequena nuvem. Aleluia. Eu estou vendo um sinal de Deus aqui nessa noite. Ele me mostrou um sinal dele aqui. Eu falei assim, opa, significa que ele vai operar. Aleluia. A presença do Nazareno é real aqui. Aleluia.
Ele chega devagarinho, mas a presença dele não tem como esconder não. Você sente a unção dele. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é um sinal da que a chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas, abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas, abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então cante, então cante, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas, abra as comportas do céu e vai chover. Abra as comportas, abra as comportas do céu. Amém? Vamos clamar a Deus agora, porque Deus está aqui presente neste lugar. O Espírito Santo já está fluindo aqui neste ambiente. Receba nesta noite a restauração, a presença, o renovo do Espírito, porque onde o Espírito Santo